Prezados irmãos, aqui estamos para realizar mais uma atividade na nossa casa espírita, dessa maneira diferente que nós estamos já nos acostumando com essas palestras virtuais. Então, nós não sabemos se devemos desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Os horários são feitos por cada um de nós. Aqui a Bíblia está disponibilizada no virtual. O tema de hoje é as religiões e a ciência. A relação entre as religiões e a ciência. Bem, Paulo de Tarso, lá na sua carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, ele nos informa: o conhecimento envaidece, o amor constrói. Mas Paulo era muito apegado ao amor. Quando alguém julga ter alcançado o saber, é porque ainda não sabe onde está o verdadeiro conhecimento. Eu preferi começar dessa maneira para lembrar que nós pouco sabemos, quase nada sabemos devido à nossa ignorância espiritual. Então, aquele que pensa que já conhece e nada mais precisa conhecer, está dando depoimento, ainda tem muito a conhecer. Também devemos lembrar o tríplice aspecto da doutrina espírita. A doutrina espírita não é somente uma religião, não é somente uma filosofia e não é somente uma ciência, mas ela é, antes de tudo, uma ciência com aspecto religioso e o aspecto também filosófico. O nosso objetivo hoje é fazer um paralelo entre a religião e a ciência, de maneira que nós percebamos que religião também é ciência. Então, desses três aspectos da doutrina espírita, dois praticamente se fundem. Então, quais são os objetivos das religiões? As religiões nos servem como disciplinadoras, como incentivo para que nós possamos avançar moralmente, já que intelectualmente nós avançamos de acordo com os estímulos que a vida planetária nos oferece. Mas as religiões, elas são muito importantes para que nós tenhamos à disposição algo que nos empurre, nos impulsione para a autodisciplina com o objetivo de buscarmos as leis de Deus e que estão inscritas nas nossas consciências. As religiões são uma divina escola. Elas nos servem como uma escola do ensinamento para aprendermos os ensinamentos que os espíritos nos trazem, de maneira que tenhamos aquela disciplina que já foi citada. E nessas escolas religiosas, nós vamos em busca da reforma íntima, que é aquilo que, de fato, nós precisamos fazer. Nós precisamos nos reformar intimamente, dissipando todas as impurezas que nós trazemos, que nossas inferioridades, nossas animalidades. Então, as religiões cumprem esse papel de nos estimularem nessa divina escola a buscarmos a reforma íntima. Aí nós precisamos ser lembrados de que religião é religião, religiosidade é religiosidade. Então, as religiões nos impulsionam na direção da religiosidade. Grandes espíritos nos informam de que muitos atingiram o grau máximo do aperfeiçoamento sem sequer terem transitado em escolas religiosas. Porque o objetivo não é termos religião, é termos a religiosidade, é termos a busca, buscarmos
a evolução moral do espírito. E essa religiosidade é individual, tá? Então nós precisamos buscar dentro da nossa individualidade aqueles objetivos para os quais nós fomos criados, que é atingir a perfeição relativa. Então, ainda devemos separar a religiosidade geral de toda a comunidade espiritual com a nossa própria individualidade, porque cada um de nós é um ser à parte, um mundo à parte. E chegamos então no paralelo entre a religião e a ciência. Então nós vamos fazer algumas observações sobre como religião também é ciência e como ciência também é religião. Só que nós costumamos perceber as coisas por ângulos diferentes. O cientista ortodoxo, ele não aceita a religião, ele pensa ser uma perda de tempo, até uma inferioridade. Aquilo que no primeiro slide nós vemos, aquele que pensa que já tem todo o conhecimento, ainda precisa retornar, porque na verdade nós ainda somos muito crianças, tanto intelectualmente quanto moralmente. Então, deixa eu afastar aqui um pouquinho esse quadro. Em Eclesiastes, um livro lá do Antigo Testamento, eu vou ler porque nesse caso temos que ler realmente. Então vamos lá. Está escrito no capítulo 12, versículo de 5 a 8 do livro de Eclesiastes: como também quando temerem o que é alto e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e falhar o desejo, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andam
na ponta, que atinja o óvulo que foi escolhido para, junto com ele, formarem o embrião do futuro corpo que aquele espírito vai ocupar durante o seu tempo de permanência entre nós, como encarnado. Tá? Então, esse cordão de prata, que a doutrina espírita nos explica o que é, ele já é citado no Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes, no versículo 6 do capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Então veja que é uma ciência, a ciência da reprodução, a ciência da encarnação, a ciência que estuda a ligação do espírito ao corpo. E tanto a doutrina espírita nos seus livros nos fala sobre o cordão de prata, como também o Antigo Testamento, que é um dos livros bíblicos, né? E ele nos chama a atenção antes que a gente desencarne, na linguagem popular, antes que a gente morra, tá? E nesse momento da morte, o próprio livro antigo já diz que se rompe o cordão de prata. Então é o desligamento do perispírito que vai seguir adiante daquele corpo que ele ocupou durante tantos anos, tal período de tempo. Então, no momento do desencarne, esse cordão de prata é rompido. E olha a sabedoria do escritor do livro de Eclesiastes. Antes que você morra e o seu cordão de prata seja rompido, antes que as pessoas fiquem chorando a sua morte, então, cuidado com sua vida. Busque se melhorar. É esse o conselho que ele dá. Busque se melhorar, se tornar alguém melhor. Então, desde os antigos já existe um incentivo para que nós nos tornemos espíritos melhores. Aquilo que as religiões tradicionais denominam de santificação e que a nossa doutrina nos coloca com a palavra aperfeiçoamento espiritual. No mesmo, tá? E antes que o corpo volte, o pó volte para a terra, de onde veio, e o espírito volte ao mundo espiritual, volte a Deus que o criou. E ele fala para a gente evitar a vaidade, que a vaidade de nada nos serve. Paulo de Tarso, já lá na sua segunda carta aos Coríntios, ele nos diz: não procuramos as coisas visíveis, mas as coisas invisíveis. Porque as coisas visíveis duram apenas um momento, enquanto as invisíveis duram para sempre. Jesus falou isso de outra maneira, né? Buscai juntar tesouros no céu, no mundo espiritual, onde a traça e a ferrugem não corrói, não destrói. Não buscai juntar tesouros na terra, onde os ladrões roubam, a traça e a ferrugem corroem. Então, a mesma coisa que Jesus falou, Paulo de Tarso, lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, ele fala: não procuramos as coisas visíveis, as coisas materiais, mas as coisas do Espírito, que são invisíveis aos olhos materiais. E as coisas visíveis são impermanentes, como dizia Pastorino no seu livro Impermanência e Imortalidade. As invisíveis são as coisas permanentes, as coisas da imortalidade, segundo Pastorino. Outro paralelo aqui entre a ciência e a religião é o que diz Paulo de Tarso: tudo que é visível se origina do que é invisível. O que ele diz aí? Ele diz que o mundo que nós vemos, o mundo das formas, das sensações terrenas, ele é um mundo que é copiado do mundo espiritual. Tá? O mundo espiritual é a vida verdadeira. Paulo também nos diz: a nossa pátria verdadeira não é essa, mas a nossa pátria. Nosso mundo verdadeiro não é esse. O mundo que
que é invisível aos olhos materiais, espiritual. Então, Paulo de Tarso fala isso, tudo que é visível se origina do que é invisível. Lá adiante, um cientista, Albert Einstein, nos diz: toda matéria é energia condensada. Matéria, visível. Energia condensada, invisível. Então, olha o paralelo entre a ciência religiosa e a ciência ortodoxa. Então, tudo que é visível, matéria, se origina do que é invisível, energia. Ou seja, energia condensada gera a matéria. O mundo verdadeiro é o mundo invisível, o mundo dos espíritos. Então, mais um paralelo aí entre a religião e a ciência. Então, a ciência atual, isso foi divulgado muito recentemente. Tá? Nós estamos no dia 7 de junho de 2020 e, recentemente, eu li que a ciência concluiu, os cientistas, um grupo de cientistas concluiu que existe um universo paralelo ao nosso e que nós temos acesso, temos como acessar a esse mundo, esse universo paralelo. Nós não temos noção do tamanho do nosso universo. Imagine existir um outro universo paralelo. Mas existe. E a ciência já está chegando a essa conclusão. Se não me engano, foram experimentos lá na Antártida. A partir desses experimentos, dessas observações, foi que se percebeu que existe um universo paralelo ao nosso. E que o nosso convive com esse outro universo paralelo. No livro, A Estrutura da Matéria, segundo os Espíritos, é uma psicografia. Se tiver interesse em buscar na internet, existe esse livro em PDF. É um livro para quem gosta de física. Física, o espírito, de espíritos. Nesse livro se faz um paralelo entre a física mecânica e a física quântica e se alerta para diferenças entre os nossos conceitos limitados de agora e os conceitos verdadeiros. Nesse livro é dito de forma clara que existe esse universo paralelo. Nosso universo é o universo da matéria. Esse outro universo paralelo é o universo da antimatéria, é o mundo espiritual. Então a ciência está começando a descobrir que existe um universo espiritual, é o universo da antimatéria. E quais são as portas entre esses mundos, trocas entre esses dois universos, os buracos negros, os buracos brancos. Buracos negros, buracos brancos, são portas por onde a matéria e a antimatéria trafegam num sentido e no outro sentido. Então, quem tem interesse em estudar esse assunto mais a fundo, a linguagem é muito física, muito em cima da física, tá? Mas mesmo quem não tem noções ou não tem essas afinidades todas, pode ler e vai encontrar explicações e esclarecimentos muito interessantes sobre a existência desse universo paralelo que a ciência ortodoxa já está percebendo e aquilo que o mundo espiritual, os espíritos mais avançados já conhecem. Tá? A Gênese, um livro que faz parte, é o 5º livro da codificação espírita. Esse livro, A Gênese, ele foi publicado pela primeira vez em 1868. E no capítulo 9, no tópico Revoluções Periódicas, ele explica, ele faz um resumo dessas mudanças climáticas que estão acontecendo e que se busca responsabilizar apenas a destruição da natureza provocada pelo homem. E lá na Gênese diz que em torno de 5% dessas mudanças climáticas são consequência da destruição do meio ambiente. Ou
os outros 95% são consequência de um movimento que a Terra possui. São 14 movimentos, diferente do que nós aprendemos nas escolas, que são 2 movimentos. A Terra sofre 14 movimentos, entre eles a precessão do seu eixo. Então, esse movimento, denominado precessão do eixo da Terra, é que faz com que a Terra esteja mudando a inclinação do seu eixo continuamente. Então, essas mudanças climáticas, elas são permanentes e contínuas. Vai chegar um momento que nós estaremos novamente no estágio que estamos hoje. Mas esse período, esse ciclo dessa precessão do eixo da Terra é de 28.868 anos. 25.868 anos é o período desde quando se inicia e termina esse ciclo. Então, nós não vamos estar encarnados durante todo esse ciclo. Isso nós não percebemos. As nossas relações são muito curtas. Mas a ciência ortodoxa já chegou à conclusão de que esse ciclo existe e ele dura aproximadamente 26 mil anos. Então, aproximadamente 26 mil anos é o mesmo que 25.868 anos. Então, esse livro científico da codificação espírita, a Gênese, ele já em 1868 nos trazia as explicações científicas sobre as mudanças climáticas. Então, veja aí mais um paralelo entre a ciência ortodoxa e a ciência espírita. Tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento nos orientam sobre os cuidados que devemos ter. A importância do pensamento, a importância de pensarmos bem. O próprio Jesus nos disse: orai e vigiai. E de nada adianta nós orarmos se não vigiarmos os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles são a porta de entrada das boas e das más influências, dos bons conselhos e dos maus conselhos, das boas lições e das más lições que o mundo espiritual nos traz. Então, desde o Antigo quanto no Novo Testamento, existem várias referências vários alertas quanto à nossa maneira de pensar. Nosso pensamento é uma usina mobilizadora de energias. De acordo com o nosso pensamento, nossa maneira de pensar, nós agimos. Por isso que Jesus respondeu a quem lhe questionava sobre se poderia se comer as carnes, as oferendas que eram dadas aos deuses da época. Então, ele disse: o que preocupa não é o que entra na boca do homem, mas o que sai da boca do homem é porque vem do coração. Ou seja, o que vem do pensamento. O que nós pensamos, normalmente é o que nós falamos. Vem do nosso pensamento. Primeiro nós pensamos, depois nós traduzimos o nosso pensamento em palavras e as emitimos. Então, Jesus nos alertou também, e Paulo, apóstolo, e todos nos alertaram sobre a qualidade e a necessidade de nós cultivarmos os bons pensamentos. Então, o livro de Miramês, eu gosto sempre de citar o autor do livro como o espírito que ditou, não o instrumento pelo qual ele nos chegou. Esse livro de Miramês está aqui ao meu lado nesse momento. O tradutor dele, o médium que o recebeu em psicografia, se chama João Nunes Maia, mas o autor do livro é Miramês. Tá? Então, nesse livro Horizonte da Mente, Miramês trata muito sobre a importância das consequências dos nossos pensamentos. É um livro muito interessante, que nos traz boas orientações, boas sugestões, para que nós possamos manter o corpo saudável com uma mente saudável. Possamos conseguir seguir a nossa trajetória
como espíritos encarnados, aproveitando cada etapa, cada encarnação, e buscando atingir a perfeição relativa ao que é o nosso destino. Sugestão de leitura, Horizonte da Mente. As religiões, elas nos trazem, eu sempre coloco em cima, respeitando as religiões, porque a doutrina espírita, o espiritismo respeita todas as religiões, sabe da importância de todas as religiões. E os objetivos das religiões é a vida em sociedade, o núcleo familiar, uma micro-sociedade que nos treina, nos orienta, nos aperfeiçoa para o convívio na família maior, que é a família humana, a família espiritual humana. Tá? Então, as religiões também cumprem esse papel de nos orientar para a vida em sociedade através da família. Jesus nos falou: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Mas ele também ressaltou: tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, e a essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Porque Jesus foi carregado por Deus de materializar nosso planeta e nos governar espiritualmente e também, claro, materialmente. Tá? E na época, os seus seguidores diretos, que eram os apóstolos, eles tinham a ideia de que eles e aqueles que os envolviam eram apenas as ovelhas que interessavam a Jesus. Eu tenho muitas outras ovelhas que não são desse aprisco, que não são dessa região. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 10. Então João, chegando para Jesus, ele disse: mestre, vimos ali um homem que em teu nome expulsava demônios, e outras traduções diz que curava. Tá? E nós lhe proibimos, porque não nos seguia. Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém que faça milagre em meu nome e que possa logo depois falar mal de mim. Os que não é contra nós, é por nós. Isso aí tem muito a ver com as religiões tradicionais que se combatem entre si e combatem outras, como é o nosso caso. O Espiritismo, ainda em pleno século XXI, apesar de ser uma doutrina recente, né, ainda é combatido de forma até perigosa por membros de religiões tradicionais, ortodoxas. Mas Jesus disse: quem não é contra nós é a nosso favor. Jesus também disse que existem outros rebanhos sobre os quais ele tem ascendência e o seguem. E quando ele orientou que fosse pregar o Evangelho a todos os cantos do mundo, ele sabia que aqueles 12 que se resumiram em 11 depois, e o grupo foi recomposto quando saiu Judas Iscariotes, e entrou Paulo, voltou ao número de 12, ele sabia que aqueles homens simples não poderiam ir à China, ir à América do Norte, à América do Sul, à África, pregar o Evangelho. Mas Jesus já tinha enviado e continuaria enviando os seus emissários, né, para todas as regiões, todos os recantos, Lopes Neto, Buda, e tantos outros, para preparar o seu terreno, o terreno para a sua vinda e para que o seu evangelho continuasse sendo difundido e aperfeiçoado a nível de compreensão ao longo do tempo e em todo o mundo
conhecido, todo o nosso planeta. Porquanto qualquer que vos der beber um copo de água por nome, que sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Lá adiante nós vamos ver um slide que trata do lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Esse slide aí. Então, fora da caridade não há salvação. Esse lema espírita gera muita discussão nos meios ortodoxos, por falta de compreensão apenas falta de compreensão. Por quê? O próprio trecho bíblico, as palavras de Jesus, já trata disso, e nós vamos ver agora. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de 34 a 45, eu vou ter que ler, claro, né? Veja o que Jesus falou. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? Aí o rei responde: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, sede e não me destes de beber, era forasteiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. O que é que Jesus diz aí? Fora da caridade não há salvação. Agora, o que é a caridade? É a esmola que nós damos, é o dinheiro, o alimento que nós muitas vezes damos de má vontade, apenas para nos livrarmos, e todos nós fazemos isso, de alguém que nos incomoda. Essa é a caridade muito mais ampla. A caridade, ela é praticada quando nós nos desprendemos da matéria, dos interesses menores, e percebemos que amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, isso é o que importa, segundo Jesus. Não fazer ao próximo aquilo que nós não gostaríamos que ele nos fizesse. Isso foi o que Jesus nos falou. Fazer ao próximo apenas aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Então, nos momentos em que nós estamos em dificuldade, e as dificuldades podem nos chegar a todos a qualquer momento, desde que esteja na nossa programação de reencarnação, tá? Então, quem nos atende, se for sem interesses maiores, se não estiver em busca de retorno futuro, então quem nos atende está praticando a caridade conosco. Quem nos ouve nos momentos que nós precisamos desabafar, de um ombro amigo, de um ouvido amigo, alugar o ombro ou o ouvido de alguém para desabafar, para tentar ouvir algum consolo, esse alguém está prestando caridade. Então, a caridade não pode ser, não deve ser somente material. A caridade é muito mais ampla. E já está escrito lá, nas palavras de Jesus. Então, não há o que questionar com relação a fora da caridade. Não há salvação, porque Jesus já falou isso. Isso está escrito no livro sagrado do cristianismo. Então, também esses perguntarão, os do segundo grupo:
Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? E lhes responderá o rei, no caso. Na verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, deixastes de fazer a mim. Então Jesus deixou claro que aqueles que deixam de praticar a caridade, a verdadeira caridade, não a esmola simples, mas a verdadeira caridade, estão deixando de fazer a quem? A ele mesmo. Então, aquela história, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, atingirá o reino, alcançará o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? O reino da felicidade plena, a perfeição relativa, os mundos felizes, o mundo dos justos, daqueles que finalmente atingiram a maturidade espiritual. E Jesus também nos falou: sede perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Ele disse: é possível atingirmos a perfeição, como eu atingi. Busque a perfeição, porque você atingirá. Mas o caminho é longo, é árduo, é difícil, e nós estamos num mundo de provas e expiações. Expiações do nosso passado e do nosso passado recente, não só de encarnações anteriores, mas de encarnações recentes. E provas, para verificar se nós realmente absorvemos, interiorizamos os novos conhecimentos espirituais. As nossas decisões são firmes de realmente mudarmos para melhor, e por isso nós somos provados diuturnamente. São provas para perceber se nós realmente já atingimos aquele mínimo grau de maturidade espiritual, a nossa decisão é firme. Expiações com relação aos nossos erros no passado. Muito obrigado. E essa discussão com relação à ciência e às religiões é muito ampla, tá? Gera muito debate, mas percebamos que ciência e religião se confundem. Ciência e religião se confundem porque toda religião, na verdade, é uma modalidade de ciência. Se nós buscar em todos os livros espíritas, na Bíblia, no Alcorão, no Bhagavad Gita, em todos os livros sagrados, nós vamos encontrar principalmente as recomendações para seguirmos no caminho do bem, no caminho da caridade, na prática do amor ao próximo, para seguirmos em busca da depuração, porque a verdadeira ciência é a ciência que vem do mundo espiritual. Nesse livro que eu citei, por exemplo, A Estrutura da Matéria segundo os Espíritos, há alguns paralelos entre os conceitos científicos atuais e a verdade, porque a ciência verdadeira é uma ciência que vem do mundo espiritual. É a ciência do mundo verdadeiro. Tá? Eu espero que essas reflexões, essa semente lançada aqui, essas sementes sirvam para as nossas reflexões e para que nós passemos a observar melhor que a ciência não é adversária da religião. A religião não é adversária da ciência, mas são muitas vezes as mesmas coisas faladas de maneiras diferentes. Obrigado e muita paz a todos.